Reverberando é o seu canal de audiobooks esotéricos. Estamos lendo o livro A Mesa do Santo Graal, de John Matthews. Estamos agora iniciando o capítulo 3. Transmutação alquímica na história e símbolo. Adam McLean. Muitas vezes neste livro encontraremos o conjunto de imagens da transformação, como no próprio Graal, mudando misteriosamente de forma por 5 vezes. Disso não se deve falar, até a forma final de taça. Este conjunto de imagens que esconde o mais potente mistério do Graal, sua habilidade de moldar as coisas a si mesmo, foi reconhecido há muito tempo como algo intimamente ligado à alquimia espiritual. Assim como as transformações internas são manifestas no domínio sagrado dos senhores do Graal, tornam-se aparentes no mundo exterior, afetando profundamente o processo histórico, onde não se permite que nenhum aspecto da criação permaneça estático. Intimamente ligados a esse processo alquímico estão os efeitos do princípio esotérico feminino, na forma esotérica da cristandade. Um assunto ao qual deveremos retornar durante o curso deste livro, porque existem paralelos, alguns deles indicados aqui, que apontam na direção de uma nova polaridade transexual efetuada por ação do Graal. É a essa alquimia cósmica que aquele que busca deve se devotar. E o reconhecer isso é da maior importância para a compreensão da significação contemporânea do Graal. O mistério do Graal está intimamente ligado às revelações do cristianismo. Existia como uma corrente esotérica que alimentava os que penetravam através dos dogmas e rituais externos da Igreja. E, na verdade, até hoje, o mistério do Graal continua a ser uma fonte de inspiração para a cristandade interior e mística, enquanto a face externa do impulso cristão, a Igreja, mantém o dogmatismo polarizado. Esse mistério do Graal toca a todos os que o encontram através de uma busca interior, porque possui ainda estranhos poderes de transmutação. A cristandade externa esculpiu papéis definidos para clérigos e leigos, guias estáticos para canalizar o espírito. Essas fórmulas externas, consagradas por uma longa tradição, são apenas grilhões e moldes rígidos onde almas vivas devem ser comprimidas. Os rituais externos e os exercícios espirituais da igreja organizada, as preces, hinos e sermões morais parecem mortos e vazios para a alma que busca, mas um estranho brilho permanece no cristianismo, um mistério que ainda encontra e atrai a alma. Do interior da casca endurecida, uma luz espiritual parece brilhar e um mistério tenuamente percebido pode ainda atrair nossa alma, o mistério do Graal. Esse mistério, a corrente interior, não é algo de novo, mas está ligado à cristandade desde os primeiros tempos. Permanece ainda eternamente presente, mesmo que a Igreja polarize e distorça a essência do Espírito. Acabaremos por reconhecê-lo como um elemento feminino interno, vivendo no interior da corrente da religião patriarcal da Igreja. Para encontrar essa corrente interior, o componente feminino do mistério cristão deve ser tocado, transmutado, alquimicamente transformado. Veja isso nos capítulos 1, 6 e 9. Assim, o Graal, em um nível, é uma fonte de transformação, e tencioso ilustrar, neste ensaio, como essa transmutação tem operado em 2 domínios. Primeiramente, vou delinear, através de perspectiva histórica, algumas maneiras pelas quais o mistério do Graal transmutou as formas exteriores da cristandade. A transmutação na história. Depois, gostaria de mostrar algumas maneiras pelas quais o mistério do Graal se expressa no domínio dos símbolos
e ilustra a transformação sutil dos arquétipos pagãos em certos símbolos alquímicos. A transmutação no símbolo. Transmutação na história. Se tentarmos penetrar no coração dos eventos da cristandade, encontramos grandes problemas, como os de que os eventos que cercam a personalidade histórica de Jesus Cristo e a revelação da cristandade durante seu primeiro século são documentados tão incompletamente que deixam aos teólogos um campo enorme para suas especulações e disputas. Por impossível que seja ver claramente esses eventos, penso que uma coisa é certa. O cristianismo surgiu como reação à religião judaica vigente, rigidamente codificada, que matou o espírito. Jesus Cristo parece ter sentido que tinha a missão de transformar a religião polarizada, distorcida e patriarcal de seus pais e produzir novos meios para que a humanidade se relacionasse com o espírito. Assim, notamos o lado suave e generoso do cristianismo como uma antítese dos duros códigos masculinos dos patriarcas. O cristianismo tentou, em seus primórdios, um equilíbrio dos componentes masculinos e femininos da alma. Inicialmente, o impulso era em direção à integração dessas duas polaridades, e não à sua separação, e nem em direção ao estágio posterior de negação e repressão do componente feminino. E teria provavelmente permanecido uma religião devotada ao equilíbrio desses opostos se o impulso paulino não tivesse trabalhado para mudar sua direção. Isso levou o cristianismo a tornar-se uma religião oficial, que por fim teve de sacrificar o equilíbrio interno espiritual, à medida que se tornou agente de controle social em uma sociedade patriarcal. Quando a cristandade uniu-se ao imperialismo romano, tornou-se cada vez mais voltada para uma dominação patriarcal. O equilíbrio espiritual interior foi distorcido, enquanto as formas externas da religião adaptavam-se para se tornarem instrumentos de controle social patriarcal. Finalmente, o lado feminino interior do cristianismo foi forçado a se tornar esotérico, escondido até mesmo dos dignatários da igreja. Isso está bem retratado nas lendas do Graal. Por exemplo, Robert de Boron expressou esse fato fazendo Jesus, depois da crucificação, dar instruções esotéricas ao aprisionado José de Arimateia, que subsequentemente colocou os mistérios do Graal sob a guarda hereditária dos guardiões do Graal. Essa corrente misteriosa de uma cristandade esotérica, guardando a sabedoria oculta da faceta feminina da busca espiritual, foi preservada intacta por 1 milênio, aparecendo apenas ocasionalmente na história exterior. Assim, podemos ver sua influência sobre a corrente gnóstica dos séculos III e IV, quando houve uma tentativa de se fundar uma religião, ou ao menos uma teologia, em que os elementos masculino e femininos da alma humana estão ambos representados em estruturas míticas. Os gnósticos trabalharam profundamente para encarnar mitologias onde aspectos dos seres espirituais, emanações do divino, equilibram os arquétipos masculinos e femininos. Essa corrente interior da cristandade é vista também na heresia pelagiana na Bretanha, durante o século IV. Uma forma de cristandade surgiu na Bretanha, enfrentando a religião central codificada de Roma. Descobriu uma liberdade interior para a humanidade, inspirada pelo Espírito Santo, perturbando os patriarcas da cristandade que desejavam estabelecer decretos e códigos e não reconheciam qualquer introspecção mística individual. A heresia pelagiana foi dominada pela força. Mais uma vez, na mesma época, na Irlanda e na Escócia, estavam surgindo uma forma independente de cristianismo que possuía um lado mais feminino. A Irlanda era suficientemente distante da centralizada Igreja Romana para ter uma margem grande de independência e também nunca havia estado sob o poder militar e civil de Roma. Por fim,
as velhas religiões pagãs tinham continuado. Essas religiões pagãs viviam ainda nos povos celtas e modificavam a sua visão do cristianismo. Assim, nessa época, vemos o entrelaçamento das religiões pagãs dos povos celtas, que reconheciam e articulavam o feminino em sua estrutura mítica, com a independência do cristianismo irlandês. Essa igreja celta enviou missionários a toda a Europa durante os séculos VI e VII e VIII, e muitos dos monges celtas tiveram uma influência profunda no desenvolvimento da cristandade europeia. Podemos observar que essa independência foi colorida com elementos dos mistérios do Graal, particularmente em seu reconhecimento do princípio feminino na divindade. Essa conexão aparece nas lendas do Graal, no ciclo de Boron ou Chrétien, através de figuras como Merlin, um arquétipo do paganismo celta, e vemos aí que é Merlin que estabelece a busca do Graal como meta para a corte arturiana. Observamos que os mistérios do Graal, mantendo uma iniciação esotérica ao lado feminino do mistério cristão, continuaram em segredo por mais de 1 milênio, produzindo apenas ocasionalmente uma ondulação na superfície exterior da história, onde eram mantidos os centros dessas escolas misteriosas do Graal. É coisa que permanece incerta. Muitos escritores identificaram vários lugares diferentes como sendo os centros, o Monte Savage, das escolas misteriosas do Graal. Ao invés de tentar discutir qual desses centros era o verdadeiro castelo do Graal, acredito ser mais construtivo perceber que essa tradição esotérica do Graal era bastante difundida e tinha, na verdade, muitos centros místicos através da Europa e do Oriente Médio. No século XII, foi uma época que trouxe grandes mudanças históricas para a tradição religiosa ocidental. O contato com os árabes na Espanha trouxe novos ensinamentos para a Europa. Os árabes, em sua conquista pela Alexandria grega, tinham acumulado uma grande quantidade de sabedoria antiga. E nessa época, muitos séculos depois do calor inicial e do fervor religioso da fundação do Islão, um período de tolerância, particularmente na Espanha, permitiu aos estudiosos árabes o luxo de trabalhar em antigos textos dos filósofos gregos Aristóteles ou neoplatônicos e os gnósticos. Estavam dispostos a dividir esse material com alguns estudiosos europeus como Robert de Chester, que trouxe da Espanha, no final do século XI, traduções de trabalhos sobre alquimia, álgebra, astrologia e matemática. As cruzadas para a Terra Santa também trouxeram, de seu encontro com Jerusalém, novos impulsos para a cristandade ocidental. Durante as primeiras cruzadas, foram descobertas certas ordens cristãs de cavalaria dedicadas a recuperar as relíquias e a sabedoria perdidas do antigo centro da cristandade histórica. Notamos especialmente a formação dos cavaleiros templários, com seu impulso para proteger e recuperar a antiga sabedoria e os princípios geométricos sagrados do Templo de Salomão em Jerusalém. O grande cisma em 1504 das igrejas ocidental e oriental sobre a questão do papel de Cristo no domínio do espírito deu uma nova liberdade à igreja ocidental para explorar novas formas de funcionamento. A igreja oriental estava se tornando mais patriarcal, identificando-se com o aspecto pai do divino e encarando o Filho e o Espírito Santo como decorrências do Pai. A Igreja Ocidental desejava preservar a teologia na qual o elemento Pai equilibrava-se com o Filho. Desse ponto em diante, não havia mais possibilidade para que o aspecto feminino dos mistérios cristãos pudessem ser expressos abertamente na teologia ortodoxa oriental, enquanto a Igreja Ocidental mantinha uma abertura em sua teologia para uma expressão menos polarizada.
A heresia albigense começou a ter impacto sobre a Igreja Ocidental durante o século XII. No centro dessa heresia residia o profundo dualismo, uma noção de que o mundo exterior era mau e que a salvação individual só era possível através da renúncia do mundano. A simplicidade desse dualismo começou a atrair grande número de convertidos e a própria igreja sentiu-se ameaçada pela ascensão da heresia dos cátaros. Todas essas heresias tiveram algum impacto sobre a igreja ocidental no início do século XII, e a cristandade estabelecida atingiu um momento de crise, precisando absorver essas correntes sem ser sobrepujada por elas. Parece que nesse ponto crítico, as escolas esotéricas que guardavam os segredos interiores da cristandade, os guardiões dos mistérios do Graal, perceberam que era a época certa para revelar alguns de seus conhecimentos místicos preservados até então em segredo. Com o esquema histórico dessas épocas, podemos agora apreciar as maneiras pelas quais a sabedoria do Graal começou a modificar e transformar a cristandade exterior. O corpo do conhecimento místico, os rituais e práticas das escolas esotéricas da cristandade, que trabalham com o elemento Graal e com o lado feminino da cristandade, não foram revelados diretamente, mas estiveram envoltos em uma elaborada série de lendas. Essas lendas, que apresentaram, através de uma série de imagens dramáticas, a sabedoria esotérica das escolas de mistérios, não foram reveladas através da igreja, mas chegaram às mãos de poetas e trovadores. Podemos muito bem imaginar essas histórias grandiosas, capturando a imaginação das pessoas em contraste com a secura da teologia escolástica e de cantilena de preces e orações. Essas histórias haviam trazido às pessoas comuns uma imagem viva do cristianismo funcionando no mundo, e elas puderam identificar-se com os seus personagens arquetípicos. Podiam até mesmo reconhecer nelas as alusões veladas aos elementos pagãos. Essas lendas começaram como um fermento a modificar e transformar a consciência das pessoas, e trabalhando com elas, a torná-las vagamente conscientes do elemento interior feminino, não encontrado no cristianismo externo da igreja estabelecida. Esse poder interior da busca espiritual começou a produzir impacto na cultura exterior. As lendas foram escritas pela primeira vez nos fins do século XII, por volta de 1180, por Chrétien de Troyes, corrente francesa, Robert de Boron, corrente britânica, Wolfram von Eschenbach, corrente germânica. Esses três parecem ter assumido a tarefa de dar expressão arquetípica à lenda, para os povos franceses, bretão e germânico, respectivamente. Em poucas décadas, apareceu uma profusão de lendas do Graal, mostrando como as histórias devem ter sido difundidas e influentes. Os guardiões do Graal colocaram nas mãos das pessoas uma sabedoria esotérica envolta nas imagens arquetípicas de uma história, que, trabalhando na alma, podia produzir uma abertura interna para o aspecto mais feminino do cristianismo. Como antítese disso, outras escolas místicas dedicadas a uma visão mais patriarcal foram tocadas por esse momento de crise da igreja, para transformar sua faceta exterior de seu próprio modo. Ordens maçônicas e de construtores de templos foram organizadas durante o final do século XII para construir as grandes catedrais góticas. Princípios esotéricos de arquitetura sagrada foram postos à disposição da igreja, provavelmente através da Ordem dos Templários, que havia pesquisado esses princípios em sua preocupação com a estrutura do Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão, a arquitetura esotérica da tradição patriarcal judaica. A história mais antiga da construção das catedrais góticas está envolta em mistério, dando-se pouca explicação na história ortodoxa sobre o lugar
em que surgiu o impulso para este novo estilo de arquitetura sagrada e de como as atividades dos construtores pode ser coordenada ou como esse impulso se sustentou economicamente. Mais de 100 vastas catedrais e muitos mosteiros e igrejas menores estavam sendo construídos simultaneamente durante os séculos XII e XIII. Parece haver poucas dúvidas de que esse vasto projeto foi organizado por uma unida ordem esotérica, provavelmente relacionada aos Cavaleiros Templários, que colocou suas energias e habilidades à disposição da Igreja. O impulso subjacente à construção das catedrais era prover à igreja estabelecida com edifícios imponentes que mostrariam e consolidariam o poder masculino exterior da religião cristã. Essas catedrais masculinas eram muitas vezes construídas sobre as terras de santuários pagãos dedicados ao princípio feminino. O exemplo mais conhecido disso é Chartres, com sua Virgem Negra, que por muitos anos, antes de ser construída a Catedral Gótica, foi um dos mais famosos santuários do princípio feminino em toda a França. Como resultado desses dois impulsos, o fazer esotérico do mistério do Graal, que dizia respeito à busca interior do princípio feminino do cristianismo, e a construção da catedral consolidando o poder masculino exterior da igreja organizada, uma mudança interna ocorreu na religião cristã. Por um lado, a igreja estava sendo pressionada à postura masculina, lutando nas cruzadas da Terra Santa, reprimindo com grande severidade o catarismo e outras heresias. Por outro lado, não desejava ir até os limites do cristianismo do Graal. Precisava incorporar o feminino de uma forma que ficasse sob o controle do princípio masculino. A solução para esse problema foi encontrado pelo campeão da ortodoxia São Bernardo de Clairvaux, que encorajou os cristãos a se identificarem com uma das facetas da deusa tripla, o aspecto virginal e espiritual identificado como Maria. São Bernardo instituiu a adoração da Virgem Maria e estabeleceu um ritual simples para que pessoas comuns pudessem relacionar-se com ela. Esse ritual é naturalmente o exercício do rosário, o círculo de contas correspondendo cada uma a uma petição dirigida alternadamente a Maria e a seu filho, equilibrando os princípios masculinos e femininos com um exercício religioso. A faceta Virgem Maria da deusa tripla era uma figura distante e destacada dos outros aspectos da deusa. Não tinha o poder primal e as energias terrenas da deusa unificada, que reconhecemos no paganismo. Assim, a igreja incorporou o feminino de uma maneira que manteve a polaridade masculina dominante. Devemos ver por detrás desse processo histórico da igreja exterior o poder de transformação do mistério do Graal. O mistério feminino tinha de ser entrelaçado no tecido da igreja, mas o impulso do mistério do Graal não conseguiu, nessa época, transformar inteiramente a religião da igreja, limitando-se ao papel de formação de uma escola esotérica interior. No centro do mistério do Graal está o ritual da Eucaristia. Parece que durante a iniciação, o candidato experimentava uma cerimônia ritual da missa muito diferente, mais profunda e de maior elevação espiritual que a missa da igreja exterior. O poder sagrado desse ritual é descrito nas lendas do Graal de muitas maneiras. Na profissão do Graal, diante de Percival, Parzival, em Chetien ou Ofra, por exemplo, e em versões posteriores, como Quest del San Graal, atribuída a Walter Map, em cujo final vemos Galahad celebrando uma missa ritual altamente espiritualizada. As lendas enfatizam muitas vezes que o Graal era o verdadeiro cálice que Cristo havia usado na celebração da última ceia. E ao invés de ver
que o mistério reside nesse objeto sagrado e que as lendas tentavam mostrar era que existia uma continuidade no mistério do Graal no desenvolvimento desse ritual, que era celebrado da mesma maneira que Cristo o celebrou. No final do século XII, na época em que a lenda do Graal foi amplamente revelada, uma mudança profunda ocorre na celebração da missa, na cristandade oficial, que envolvia a posição do padre oficiante em relação ao altar. Antes, suas ações rituais eram inteiramente reveladas e expostas aos olhares da congregação. Com as novas catedrais, a sua estrutura rígida, diferentes das primeiras igrejas redondas, o altar era colocado no fundo do coro. A posição do padre oficiante mudou. Agora ele fica em frente ao altar, olhando na mesma direção que a congregação. Mas suas ações rituais não são mais visíveis à congregação. O ritual da missa foi oculto em um mistério dos padres. Depois foram construídas divisórias no coro, para que a congregação visse ainda menos os procedimentos rituais. Assim, a igreja, em seu momento de crise, desejando consolidar ainda mais o poder espiritual dos padres, transforma a missa em um mistério secreto. Isso é, em certo sentido, uma reação à revelação da busca do Graal, que coloca no indivíduo o ônus de continuar em busca da iluminação espiritual. Nas lendas, não são homens de igreja que chegam ao Graal, mas a figura ingênua de Percival Parzival, o filho da viúva. Ele não precisa da mediação de um padre para participar na realização ritual do mistério. A forma anterior da missa, quando o padre ficava atrás do altar, olhando para a congregação, corresponde à posição de Cristo na mesa da última ceia, e a forma da mesa do Graal, sob a proteção de José de Arimateia, como nos conta Robert de Boron. É interessante notar que em tempos recentes, depois que o Segundo Concílio do Vaticano reformou a estrutura da missa católica nos anos 60, os padres adotaram a posição anterior em relação ao altar. Já falei um pouco sobre como o mistério do Graal, centrado em um elemento feminino interno da cristandade e em um ritual esotérico de iniciação, do qual a Eucaristia era um pálido reflexo, modificou e transformou a história exterior. Nunca se permitiu que essa tradição esotérica fluísse abertamente no mundo, e seu efeito sobre a corrente de eventos é apenas indireto. Podemos reconhecer a influência dessa corrente mística por trás de certos movimentos e impulsos da cristandade durante o primeiro milênio. No século XII, os guardiões do Graal tentaram, enquanto a igreja organizada estava em momento de crise, efetuar uma mudança na direção espiritual da cristandade e permitiram que seus segredos fossem transformados em romances alegóricos, as histórias e lendas do Graal. A igreja respondeu ao desafio de incorporar o mistério feminino em sua estrutura, consolidando sua influência e poder masculinos na sociedade exterior através da construção dos imponentes edifícios das catedrais góticas, e ao mesmo tempo permitindo que o aspecto da deusa ameaçaria a dominação masculina, a faceta Virgem Maria fosse a face da adoração espiritual. O mistério do Graal retornou à clandestinidade, envolveu-se novamente em seu esoterismo e esperou por uma outra época para descobrir sua revelação interior. Esse ponto foi alcançado depois da Reforma, quando o mistério interior do Graal do lado feminino do cristianismo veio novamente à tona no movimento Rosa Cruz do início do século XVII. Nessa época, outra tentativa foi feita pelos guardiões da corrente mística para que sua sabedoria esotérica influenciasse eventos exteriores. Os Rosacruzes tentaram encarnar um cristianismo esotérico dentro do movimento protestante, que era no luteranismo e calvinismo ortodoxos, implacavelmente patriarcal e desequilibrado.
Para proporcionar uma resolução muito mais necessária das polaridades do protestantismo, assim, devemos ver o movimento Rosa Cruz como algo ligado ao mistério do Graal. A alquimia espiritual, fundamento esotérico dos Rosa Cruzes, pode ser encarada como um desenvolvimento do impulso do Graal. A energia espiritual viva e interior do mistério do Graal tocou e transformou os eventos históricos exteriores de forma sutil, mas expressiva. Tem ensinado constantemente a humanidade a admitir que é necessário o equilíbrio, uma ação polarizada com a faceta masculina da religião. Em seu centro está o símbolo essencial feminino da taça ou cálice. Na segunda parte deste capítulo, gostaria de ilustrar algumas formas pelas quais este grande símbolo do Graal transformou os símbolos do mundo pagão celta e produziu um esoterismo cristão no simbolismo alquímico Rosa Cruz. A transmutação nos símbolos. Correspondendo à transformação exterior da tradição cristã através da preservação do mistério feminino na expressão externa, o mistério da corrente do Graal funcionou também em direção ao interior, transformando certas constelações de símbolos. Isso é revelado de muitas maneiras diferentes, mas enfocaremos aqui as maneiras pelas quais o Graal modificou sutilmente os símbolos celtas pagãos e mais tarde encontrou expressão no simbolismo alquímico. Acompanharemos aqui apenas a transmutação ilustrada na figura 2. Caldeirões da tradição celta, primeiro milênio, os Graais, como são relatados nas lendas, os vasos alquímicos, particularmente no esoterismo Rosa Cruz, séculos XII a XVIII. Esses caldeirões, graais e vasos alquímicos são símbolos de mistério feminino. É interessante notar que, em cada uma dessas tradições, existem 3 expressões para cada símbolo. Essa triplicidade dos símbolos não é artificial, mas corresponde às 3 facetas da deusa tripla, os aspectos velha, virgem, mãe. Na tradição celta, encontramos 3 caldeirões. O caldeirão de era o caldeirão do renascimento, antigo símbolo primal encontrado nas primeiras lendas celtas. Aparece no importante poema The Spoils of da tradição de Taliesin. Aqui é a meta de uma busca empreendida pelo Arthur Celta, que em seu navio Prydwen atravessa com seus cavaleiros 7 castelos, buscando as ruínas de o submundo, entre aspas. Nesta descrição do caldeirão, ele é suavemente aquecido pelo sopro de 7 donzelas, as musas ou servas da deusa tripla, e tem uma orla de pérolas na borda. A experiência interior do caldeirão do renascimento só pode ser conseguida através da viagem pelos 7 castelos interiores da busca. Veja também o capítulo 1, páginas 25 e 26. Assim, esse caldeirão pode ser associado à faceta velha da deusa, a protetora desses mistérios escuros. Ela é Kaleash ou Hecate, a deusa escura. O caldeirão de Ceridwen, também mencionado na literatura de Taliesin, é bastante diferente. É o caldeirão de inspiração, de iniciação, a fonte do início da sabedoria. Ceridwen preparava para os iniciados em seus mistérios uma poção que continha a essência de toda a sabedoria. Na famosa história de Taliesin, é ele, sob o nome anterior de Gwydion, que mexe e toma conta desse vaso. No entanto, 3 gotas da poção caem em seus dedos e, tentando acalmar a queimadura, ele os coloca na boca, absorvendo a essência da sabedoria de Ceridwen e tornando-se um iniciado. Taliesin
o de fronte radiante, esse caldeirão de inspiração corresponde à faceta mulher jovem virgem da deusa, a protetora dos iniciados, aqueles que adentram os mistérios. O terceiro caldeirão é encontrado em muitos exemplos da lenda celta, mas esse aspecto é talvez mais conhecido como caldeirão de Dagda. Aqui, o caldeirão é fonte de abundância. É o caldeirão visto como um vaso de alimentos. Sua capacidade de alimentar espiritualmente é inesgotável e sem fim. Temos aqui um exemplo da faceta mãe provedora, do arquétipo feminino. Sob esse aspecto da deusa, temos abundância e fecundidade eternas, tanto físicas quanto espirituais. Esses 3 caldeirões dos mitos celtas são os vasos da deusa. São vastos elementos primais na mitologia celta. Os 3 graais que a eles correspondem não são vasos arquetípicos tão vastos, são itens mais simples, potencializados por energias espirituais. O primeiro grau, que encontramos particularmente na releitura da lenda de Robert de Boron, é o cálice, a taça da última ceia, na qual José de Arimateia colheu o sangue que corria das feridas de Jesus na cruz. Assim, esse vaso é carregado de força espiritual. Enquanto José está preso, esse vaso lhe é trazido pelo Cristo, e ele é instruído na sabedoria esotérica do Graal. Este cálice é, portanto, um vaso de redenção, oferecendo um novo começo a todos os iniciados em seu mistério, através do sangue de Cristo. Esse aspecto do sangue é um dos mistérios centrais do cristianismo. Vejam isso no capítulo 10. É a essência de Cristo que penetrou e se uniu para sempre à terra. É a parte de Cristo que ficou na terra depois que seu corpo ascendeu. Penetra o corpo da terra e uma parte é colhida na taça do Graal, que deve estar sob a faceta velha da deusa, o corpo escuro do planeta Terra. O segundo Graal, encontrado em Wolfram von Eschenbach, é o Graal como pedra. Em seu Parzival, é inequivocamente descrito como pedra de luz. Uma pedra que ilumina espiritualmente a todos que a contemplam. Em Wolfram, ele aparece durante uma elaborada procissão do Graal, um intrincado acontecimento ritual que passa diante de Percival enquanto ele se senta como convidado à mesa do rei pescador Anfortas. Essa procissão envolve principalmente mulheres, as senhoras da corte e o próprio Graal elevado pela rainha Repanse del Choyer. Parzival inicialmente não percebe a importância desse objeto ritual e não é capaz de ler as estranhas letras na superfície da pedra, que na verdade formavam o seu próprio nome. Não consegue também responder à questão do rei pescador sobre o que o faz doente, uma questão que poderia redimir Anfortas e terminar com o seu sofrimento. Assim, em seu primeiro encontro com o Graal, Parzival não consegue perceber seu próprio papel como guardião do Graal. Nem consegue ver que sua função é a de redimir o sofrimento do rei pescador. Esta pedra do Graal, trazida diante dele por uma procissão de mulheres, é a pedra de iniciação nos mistérios do Graal. Se olhasse para a pedra por 200 anos, sua barba não ficaria grisalha. Tal força dá a pedra ao homem, que sua carne e seus ossos logo se tornam jovens outra vez, e a pedra é chamada Graal. Esse mistério de iniciação está associado à mulher jovem, à faceta virgem da deusa. Encontramos o terceiro Graal na versão da história de Chrétien de Troyes. Aqui ele é uma travessa que provê a companhia no Castelo do Graal com alimento espiritual. Na sua primeira visita ao Castelo do Graal, segundo Chrétien, Percival participa de uma elaborada refeição cerimonial na qual a travessa do Graal estava presente e passa pela companhia. O velho rei, ou guardião do Graal, dela recebe apenas a hóstia para sua alimentação.
Assim, este grau está ligado ao aspecto nutrição da deusa tripla, a faceta mãe. Na tradição alquímica, encontramos também certos vasos correspondentes aos nossos caldeirões e graais. Na antiga alquimia, são vistos meramente como artigos do aparato químico, mas a espiritualização do mistério alquímico através do contato com tradições esotéricas, como a do Graal, transformou essas peças simples em arquétipos espirituais, faculdades interiores da alma. O primeiro que consideramos é o crisol. Este vaso aberto poderia ser violentamente aquecido no fogo e era usado para calcinar e transformar em cinzas qualquer substância nele colocada. Essa calcinação é uma forma de purificação de substâncias e pode ser experimentada como forma de renascimento. A passagem da imperfeição exterior para um resíduo de cinzas onde reside essa essência. O ouro, em particular, era purificado ao ser derretido em sua forma especial de crisol. Qualquer outro metal que contaminasse o ouro era reduzido a cinzas. Esse processo de purificação ou renascimento está sob o domínio da faceta velha da deusa. O próximo item do aparato alquímico que devemos considerar é a retorta ou frasco. As substâncias eram colocadas dentro desse recipiente para passar por uma transformação interna. Muitas vezes o alquimista fechava suas substâncias numa retorta, deixando-as assim por muitos meses ou anos, permitindo que acontecesse uma digestão interior. Esse é o processo de interiorização, correspondente à experiência de iniciação do caldeirão de Ceridwen. Pode ser colocado sobre a faceta da mulher jovem. O último vaso alquímico a ser considerado sobre este tópico é a serpentina, o destilador. O alquimista coloca no alambique as substâncias que deseja purificar pela destilação. Então, pela aplicação do calor, a essência é impelida para fora, purificada e condensada na ponta da serpentina, passando a um vaso receptor. O processo interno correspondente a este procedimento experimental exterior de purificação através da destilação está ligado à faceta mãe, porque uma nova substância purificada separa-se do líquido mãe, entre aspas, colocado no alambique. Podemos ver que esses três procedimentos alquímicos que acontecem em vasos ou espaços interiores femininos foram interpretados espiritualmente como algo mesclado com o esoterismo do Graal. Isso fica mais evidente nos fins do século XVI e início do século XVII, durante o período Rosa Cruz da alquimia. Essas associações estão resumidas no quadro 1. Tentei delinear algumas maneiras pelas quais a sabedoria mística do Graal trabalhou sutilmente por trás da história exterior. Indicou como as energias que formam o seu esoterismo transformaram os símbolos pagãos celtas nos familiares objetos sagrados das lendas do Graal. Os séculos depois encontraram novamente sua expressão no cristianismo esotérico subjacente ao movimento Rosa Cruz. Este mistério do Graal não está preso ao passado, mas é eternamente presente e continuará a agir esotericamente por trás da religião cristã exterior, enquanto sua teologia permanecer polarizada, negando o mistério feminino, que é a parte essencial da tessitura da criação. Acredito que testemunhamos durante a última década o início de um novo ciclo no qual a sabedoria do Graal fluirá para a nossa civilização. Durante este período, observamos um interesse crescente nos antigos círculos de pedra e centros rituais a eles relacionados, juntamente com uma consciência das forças da Terra que agem em tais lugares e sua conexão especial com o feminino, a deusa. Esses lugares podem ser considerados como novos vasos do Graal. Acredito que pelo fim deste século, o mistério do Graal se tornará mais importante na consciência pública, identificando-se com o corpo esotérico do próprio planeta Terra.
A sabedoria do Graal procura agora acompanhar nossa civilização e nos convida a continuar a busca para descobrirmos e unirmos nosso ser, e através disso nossa civilização, as energias vivas da Terra. Não devemos pesquisar os mistérios do Graal como um ramo morto do conhecimento, algo preso ao passado, mas buscá-lo como fonte viva de inspiração, eternamente conosco. Sua corrente mística ainda procura novos vasos e símbolos para encarnar seus impulsos esotéricos, e posso apenas esperar que reconheçamos as maneiras pelas quais ela luta para revelar-se em nossos tempos.